Quero pensar com você no Evangelho de João, capítulo 5, nos versos de 1 a 9. Tirar uma mensagem de Deus para os nossos corações, nesse trecho que tem uma beleza intrínseca neste milagre de Jesus. O paralítico é curado lá no tanque de Betesda. Vamos ficar atento à leitura do texto? João capítulo 5, de 1 a 9, diz assim: Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. O tanque mencionado era um ponto de encontro de diversas pessoas que eram portadores de deficiências físicas e enfermidades. Se reuniam numa esperança de serem curados. Para que a sua cura acontecesse, era preciso que esse doente fosse muito rápido, na hora que o anjo movesse as águas, em que ela fosse agitada, naquele anjo enviado por Deus saltasse no tanque, fosse o primeiro a chegar a tocar naquela água agitada. Apesar de Betesda significar casa de misericórdia, a cura ali realizada subentendia um tipo de poder no ser humano, pois o doente devia ali, com grande esforço, entrar no tanque para ser então beneficiado. A cura seria o resultado da misericórdia de Deus, somada ao esforço do doente que se colocou naquele lugar. No caso do paralítico, o acesso à água lhe era impossibilitado devido à importância, daquele momento e também a sua impotência para se mover e se lançar na água. O início do diálogo entre Jesus e o paralítico se dá com uma pergunta que Jesus lhe faz sobre o seu desejo de cura. Queres ficar são? É interessante, né? Essa pergunta de Jesus àquele homem que estava ali e todos estavam com a mesma expectativa. Parece até uma redundância ou então uma expectativa meio sem noção da parte de Jesus. Mas não era. Na verdade, o que Jesus queria com esta pergunta era uma resposta que viesse regada de um pedido, de uma oração, de um rogo. Mas não, aquele homem simplesmente pôs-se a explicar, entendendo que Jesus estava se oferecendo para lançá-lo na água quando fosse a agitação do anjo. Ele não sabia que quem estava ali na sua frente era o próprio Deus, que tinha poder para curá-lo. E então, aquela pergunta de Jesus, que parece sem nexo, recebe uma resposta interessantíssima daquele homem: Senhor, não tenho ninguém que me leve ao tanque. O mal-entendido deve-se ao fato de que o paralítico só ocorreu aquela ideia na expectativa de ajuda de Jesus. A frase em que ele diz, não tenho ninguém, revela uma eloquente busca de ajuda, né? O senhor pode me ajudar? Pode me lançar lá no poço? Era uma ideia que estava na sua mente,
de alguém que iria ali agora colocá-lo, né, na água quando fosse movida antes de que os outros chegassem. Como um instrumento ele via Jesus de ajuda, né? Como muitas pessoas veem Jesus apenas como um instrumento para ajudá-los em meio às suas lutas, às suas batalhas, às suas impossibilidades. Mas aquele homem não percebeu que Jesus era alguém que estava ali oferecendo com todo poder e graça, era o próprio Deus presente para agir em seu viver, né? E a cura do pobre enfermo lá de Betesda nada mais é do que uma manifestação da graça de Deus em ação em favor do impotente. O desejo de cura estava em seu coração, mas lhe faltava força. Ele não tinha para realizá-la, para se lançar na água. A graça atua exatamente neste ponto, quando falta ao ser humano força, capacidade humana para agir, inteligência, criatividade, poder humano, ali é o espaço ideal para o agir de Deus. Se está faltando alguma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, acredite, esse é o momento do agir de Deus. Deus age no momento em que o homem nada mais pode fazer. Era a demonstração de que a graça poderia alcançar a todos, independente da sua situação. Eu não sei como você está, não conheço você, ou talvez até lhe conheça, mas não nas suas necessidades espirituais. Uma coisa eu sei, se está lhe faltando alguma coisa e você está impotente, creia, é nesse momento que vem Deus para agir em sua vida. Se você não é crente e você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, creia que é nesse ato de fé que você pode ter, crendo em Jesus como seu Salvador, que ele vai agir. Humanamente falando, ninguém tem poder para salvar a si mesmo. Só Jesus Cristo salva. Escreve Lucas em Atos 16:31. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa foi a ordem de Jesus àquele homem, que imediatamente se levantou, tomou o seu leito e ficou curado, andou. Uma só ordem de Cristo e tudo se resolveu. Jesus demonstrou na natureza plena da cura ao ordenar aquele homem que tomasse o seu leito e andasse. É o método de cura de Jesus, que foi instantânea, foi naquela hora, mais preciso que Nescau e leite em pó. Foi na hora. Deus foi preciso, Jesus foi maravilhoso. É justamente aí, no palco da imperfeição, da incapacidade, da impossibilidade humana, Deus age. O que é impossível ao homem, o homem não consegue salvar a si mesmo, mas é no impossível que Deus age. Se é impossível ao homem salvar-se, Deus tem poder para salvá-lo em Cristo Jesus. Ele ama você e quer alcançar o seu coração, a sua alma. Deus quer salvar você. Você só está perdido porque quer. Deus tem amor por você pleno. É nesse momento que o homem tem sido sempre buscado por Deus, no limite da sua necessidade, da sua incapacidade. Lá está Deus agindo em seu favor. Oh, como Deus ama você e como Ele busca você. Todos os dias Ele está atraindo a sua atenção e se revelando como um Deus que te ama e que deseja muito te salvar. O que está faltando para você crer em Jesus? Saia dessa paralisia de fé e busque a Cristo para a sua vida. A história do paralítico permanece de maneira maravilhosa para nós. E ela é a revelação nas Escrituras Sagradas como expressão de uma fase tétrica e terrível da história de um ser humano decadente, sem Deus e sem salvação. E assim sendo, ela ilustra de maneira perfeita toda a humanidade que está perdida, desesperada, impotente,
enfraquecida, aleijada, enferma por causa do seu pecado, porque experimenta viver a vida no instinto do pecado, mas não querem, rejeitam viver uma vida de fé em Jesus e viver para Ele e servi-lo sempre. Esse é o resultado de uma sociedade perdida, que experimenta todos os métodos buscando aliviar a sua dor, e o resultado sempre será uma dor ainda maior e nunca alcançando o prazer buscado na sua totalidade. A palavra grega, graça, expressa a ideia de que Deus age por bondade espontânea para salvar os pecadores. É um favor não merecido por nós que Deus vem ao nosso encontro, buscando revelar todo o seu amor por nós, buscar e salvar o que está perdido. Deus quer revelar o seu amor por nós. J.L. Packer, em seu livro Vocábulos de Deus, da editora Fiel, escreve um texto maravilhoso falando sobre graça e eu quero compartilhar com você. Vou ler aqui. Ele diz assim: Deus, amando o não amável, fazendo uma aliança com eles, perdoando-lhes os pecados, aceitando-os, comovendo-os a uma resposta, levando-os finalmente ao pleno conhecimento e alegria de si mesmo e derrubando todos os obstáculos que surgem a cada estágio ao cumprimento desse propósito. A graça de Deus é isso. Deus vem ao seu encontro, quebrando todas as barreiras e criando uma ponte perfeita chamada Jesus Cristo, que liga você a Ele. Que coisa linda, né? Essa é a graça de Deus que nos busca e deseja nos alcançar. Em primeiro lugar, a graça é o próprio amor que revela um Deus que faz favores aos pecadores. Lá em João 1,17, João escreve assim: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que ponte linda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Que coisa linda, que amor perfeito, que graça real, presente, sem fim, que Jesus mostra por mim e por você. A graça e a verdade em Cristo mostram o que Deus é e o que o homem não é. Revela toda essa realidade e a Bíblia diz isso para nós lá em Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A verdade revelada por Deus em sua plena bondade, ela mostra ao ser humano que é pecador em sua essência, enquanto a graça abre a porta da salvação, faz a ponte que liga o perdido a um Deus santo, o pecador a um Deus pleno e verdadeiro. Como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Escreve o escritor aos Hebreus no capítulo 2, no verso 3. Cristo é a grande ordenança de Deus por nós e somente por Ele e através dele podemos ser salvos. É uma salvação tão completa, tão compatível com todos os pecadores. Não há nenhum pecador que essa graça não seja compatível, que diga, não, ela não pode me alcançar. Ao contrário, aonde abundou a graça, onde você acha que você é muito pecador, não merece o perdão de Deus, ali João, de maneira tremenda, e o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, onde o pecado foi muito, a graça de Deus é muito maior. Então não há incompatível para esta graça de Deus. Todos nós estamos no tamanho certo. Que coisa linda. Ele segue mostrando para nós que Cristo é a grande ordenança de Deus que vem ao nosso encontro. Estamos, pela graça de Deus, apoiados sobre o pleno valor da morte e da ressurreição de Cristo. Sua morte é a nossa morte, a sua ressurreição é a nossa ressurreição. E então a sua vida passa a ser a nossa vida. Ai, que coisa plena é crer nesse Deus maravilhoso, capaz de
olhar para nós, um pecador simples e mortal por causa desse pecado e dizer: não, eu estou aqui, amo você, e ainda que você seja um pecador, um simples mortal, na minha mão você pode vir a ser uma bênção, vivendo a eternidade comigo. Olha que coisa maravilhosa, que graça sem fim. A sua morte, então, revela para nós vida eterna. A sua ressurreição revela para nós uma vida com Ele inseparável. O pecado e a morte ali na cruz encontram o seu fim. Eu acho lindo quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 2. Eu vou ler esse versículo para você. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa maravilhosa! O pecado que estava nos separando de Deus agora encontra uma remoção total e nós temos livre acesso com Deus. Estamos livres para vivermos debaixo do governo de Cristo, do cuidado de Jesus e sua orientação dessa graça infinita. Não é sem motivo que no inário para o culto cristão de nós batistas tem um hino que revela essa graça, maravilhosa graça. Graça de Deus sem par. Realmente é algo maravilhoso, é tremendo. Eu não mereço, mas Ele me ama. Você não merece, mas Ele ama você profundamente. Que graça maravilhosa é esta que conduz pobres, culpados, pecadores à presença de um Deus santo e maravilhoso, com uma consciência pura, em santidade, sem culpa, totalmente perdoados, tornados agradáveis ao Deus vivo. É como alguém que chega diante do Senhor e antes estava mal cheiroso, mal trajado, mal vestido, e em Cristo encontra uma nova vida, uma nova roupagem, e agora desfila com o doce perfume de Jesus. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Quando volta, encontra um vestido novo, sandália para os pés, anel para os dedos, uma nova vida com seu pai. Oh, volta para a casa do pai. Esse é o conselho que eu te dou nesta oportunidade, nessa mensagem. Volte para a casa de Deus, volte para Deus. Você que está afastado do evangelho, meu querido, minha querida, abra sua mente, o seu coração, entronize Cristo, volte-se para Deus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Cristo quer realizar grandes coisas na sua vida hoje. A porta da salvação se chama louvor, adoração a Deus, porque tudo que nós necessitávamos para sermos salvos já foi providenciado por Deus. Não falta mais nada. Jesus Cristo é suficiente. E por isso você pode louvar e adorar ao Senhor. Você pode louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo por nós, por mim e por você. Oh, glória a Deus, como é bom ter um Deus assim, né? E lá em Isaías capítulo 60, verso 18, eu quero concluir essa mensagem de hoje. Isaías escreve assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Oh, meu querido, minha querida, adore a Deus na beleza da sua santidade, seja grato pela sua salvação, clame a Deus todos os dias, agradeça a Deus pela sua vida e seja aquele que vive para a glória de Deus. Você que ainda não é crente ou que está afastado do evangelho, lembre-se, Jesus Cristo é a única esperança para você. Mais nada, mais ninguém. Que Deus te abençoe. Antes de orar por você, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, tocar no sininho, deixar um like e nos ajudar a que nós possamos continuar com o nosso projeto através do YouTube, com mensagens que edifiquem suas vidas, a minha vida também, e a evangelizar aqueles que precisam de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Oh Jesus, como é bom saber que Tu és o nosso Salvador. É maravilhoso também saber que a Tua graça não leva em conta o tempo do nosso pecado, que vivemos na ignorância longe do Senhor. Ah, que maravilha saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, apaga, limpa, e que o Senhor lança no mais profundo do esquecimento, no abismo dos mares
do esquecimento, todas as falhas e erros cometidos por nós. E o Senhor nos dá uma segunda chance de reescrever uma nova história com Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que possam também entender o plano de salvação, abrir as suas mentes e entronizar Cristo em suas vidas. E aqueles que já te conhecem, ó Deus, firma os passos e que juntos possamos trilhar na caminhada da fé, na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa amar a Jesus, segui-lo, servi-lo. Faça da sua vida um trono em que Jesus se assente, reine, governe. Cada passo que você dê na vida seja um degrau a mais rumo aos céus. Que Deus te abençoe. Amém.